Pronto, então agora a gente vai dar continuidade à discussão sobre objetivos e vamos aí falar de uma forma mais prática a respeito desses objetivos. No início nós conversamos um pouco sobre o conceito de objetivo, a importância que ele tem para nós professores, mas como é que a gente concretiza isso? Porque eu vou dizer para você, uma das maiores dificuldades que eu tenho é de escrever os objetivos quando eu estou fazendo meu planejamento. Realmente é muito chato. E aí, professor, como é que o senhor acha que a gente tem que fazer para que se torne menos chato fazer essa questão de objetivo? Professora Luciana, como é que a senhora faz para fazer os seus objetivos de plano de aula? Bom, tem uma dica que é super valorosa. Olha, sinceramente, eu sempre aprendi isso na minha disciplina de didática, nunca mais esqueci e uso sempre. Que é assim, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de quê? Quando eu respondo essa pergunta, facilita muito a minha vida, certo? E quando eu for responder, ainda tem que me lembrar que tem que escrever o verbo no infinitivo. Então, tem um exemplo aqui, ó. Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de memorizar bons preceitos de proteção à saúde, por exemplo. Mas, ainda assim, não é uma coisa fácil de fazer. O senhor tem aí outra dica pra gente? Quando você fala que você parte de uma pergunta, tá certo? Essa pergunta, vamos dizer assim, é uma expectativa do docente, tá certo? Essa é a expectativa do docente, quer dizer, o que eu quero que o meu aluno saiba no final dessa aula? Eu acho que um dos primeiros pontos que eu penso é a gente faz essa pergunta, muito bem, tudo certo. Só que essa pergunta, ela pode não ser respondida numa única aula, ela pode ter que ser respondida em 2, 3, 4, 5, 6 encontros, concorda? Quanto menos encontros, vamos dizer assim, você sentir que você precisa para atingir, vamos dizer assim, ou para construir essa resposta, mais próximo, vamos dizer assim, do seu tempo de aula você vai ficar, não é verdade? Mas eu tenho um detalhe aí, uma coisa pra, sei lá, contestar. É assim, se eu traço um objetivo que eu sei que eu não vou conseguir responder em uma única aula, né, ou seria, eu vou gastar 5, 6 encontros pra isso, ou menos, eu penso que eu tenho que reformular meu objetivo para que aquele objetivo caiba naquela aula. Pronto, perfeito. Isso algumas pessoas chamam de metas. Então pode acontecer de que você pode fazer um sinônimo entre meta e objetivo, e algumas pessoas trabalham dentro dessa perspectiva, e outras que não vão abrir mão, vamos dizer assim, do objetivo que elas pensaram enquanto um semestre de aula, enquanto um mês de aula, enquanto um determinado conteúdo, e aí para chegar nesse conteúdo ela precisa de mais aulas. Então ela estabelece objetivos que são refeitos e agrupados para que se possa terminar nos 100 minutos com eles, e aí em algumas linhas de pensamento, esses objetivos menores, que não é a mesma coisa que objetivos específicos, vão ser chamados de metas. Vamos lá. Eu resolvo sair daqui de carro e vou viajar daqui para São Paulo de automóvel. A minha primeira meta, que vai indicar que eu estou me encaminhando para o meu objetivo, é eu conseguir dirigir daqui até Recife no primeiro dia de viagem. Então, se eu chegar em Recife, eu atingi um objetivo menor, que não é um objetivo específico. O meu objetivo maior, que é o meu objetivo geral, ele é chegar em São Paulo. E quando eu chegar em São Paulo, eu até posso ter outros objetivos específicos lá naquele final. Mas chegar até Recife é uma meta. É uma meta do primeiro dia. É um objetivo menor. Compreende? Então, essa ideia que você tem de adequar o objetivo maior a objetivos menores, que não são a mesma coisa que os objetivos específicos, que só vão ser conquistados quando você chegar lá em São Paulo, ou seja, só lá no final, você vai ter, vamos dizer assim, então, as metas ou objetivos menores sendo atingidos. Então, isso que você está falando é perfeitamente claro na situação de definição de objetivos. Sim. É perfeito. Então, é fundamental a gente ter mesmo planejamento no início do ano, que seja para o ano todo, para a gente saber onde é que a gente vai querer chegar no final do ano, até o final do ano, pelo menos, não é isso? Crucial, porque mesmo em se tratando de educação, a gente está trabalhando com o ser humano, né? Então a gente não sabe. Eu me lembro que quando eu dava aula para segundo, primeiro grau, tinha, por exemplo, um objetivo que eu queria atingir com uma determinada 7ª série no ensino de filosofia. Aí a 7ª série A e a B eu conseguia chegar. A 7ª série C era uma daquelas turmas bombadas e eu não conseguia atingir o objetivo, mas nós conseguimos cumprir algumas metas e pelo menos nós estávamos nos dirigindo para aquele objetivo. Agora, chegar lá, infelizmente, não deu. Outras turmas, a gente até ultrapassava o objetivo. Então, quando a gente faz os objetivos de uma aula, a gente está traçando metas?
Então, quando a gente faz os objetivos de uma aula, a gente está traçando metas ou objetivos menores. E qual seria a diferença, então? Entre metas e os objetivos menores. Os objetivos menores e metas são a mesma coisa. Os objetivos específicos é que não seriam iguais às metas nem aos objetivos menores. Por quê? Porque quando você fala em objetivo específico, o objetivo específico ele vai estar habitando lá quando você chegar em São Paulo, tá certo? Ele vai estar lá próximo do objetivo geral. E os objetivos específicos, nesta compreensão que a gente está discutindo, eles são como se fossem meta-objetivos gerais, como se eles fossem objetivos que estão à volta do objetivo geral. Então eles estão lá em São Paulo. Agora, uma série de metas podem ajudar, inclusive, na construção de objetivos específicos, ou pequenas metas. Então, o que a gente faz no planejamento de aula? A gente traça objetivos ou traça metas? A gente vai traçar objetivos e se sentir que está trabalhando com objetivos que precisam de mais aulas, por exemplo, dentro da tua área eu não saberia explicar, mas dentro da filosofia eu posso chegar e vou dizer assim, eu vou estudar, eu pretendo nesse semestre estudar com o pessoal o humanismo. Muito bem, existem vários filósofos humanistas, então o meu objetivo menor, ou a minha meta é que nas 4 primeiras aulas eu consiga estudar o fulano de tal. Aí depois, na 5ª, 6ª aula, eu vou estudar o outro fulano de tal, o outro. Aí quando chegar no final do semestre, eu vou conseguir ter atingido o meu objetivo geral de estudar humanismo. Entretanto, eu posso querer dar uma visão bastante panorâmica da ideia de humanismo, porque eu posso estar falando da filosofia no Ocidente. Então eu vou pegar e vou reduzir todo aquele saber, todo aquele conhecimento sobre o humanismo para uma única aula, para 2 aulas. Então, entende? Essa coisa que é a meta. O que eu acho mais interessante na ideia do objetivo é entender o objetivo exatamente não como um lugar, mas como uma bússola, né? Quer dizer, uma bússola que aponta para onde você quer chegar, aponta para o alvo. Por isso, então, a ideia do objetivo enquanto orientação. Esse eu concordo em gênero, número e grau. O objetivo enquanto orientação é o must. Então tá bom. No próximo podcast, então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre outras dicas. Até lá!